A ceasefire was brokered in 1994, but sporadic fighting has continued ever since. Nearly 3 decades later, armed with Twitter. O espaço é a prisão original. O território é a prisão que os homens constroem para si mesmos. Claude Hafestad, por uma geografia do poder. Released videos and boasted of their military superiority. Olá pessoal, todo mundo bem? Vamos dar início à nossa terceira semana de atividades do módulo APNP de Geografia 2. Eu trouxe para vocês aqui nessa primeira tela um mapa que representa a região de conflito que foi registrado ali no vídeo do início, no início do nosso vídeo. Atualmente está ocorrendo um conflito armado entre a Armênia e o Azerbaijão. Vejam ali a localização desses dois países, né, no contexto da Ásia. E esse conflito tem muito a ver com a discussão que nós vamos fazer hoje, por isso que eu trouxe essa imagem. Nós poderemos falar sobre o conflito, detalhes do conflito mais adiante na nossa disciplina, no contexto da geopolítica, mas o que nos interessa hoje é que a natureza desse conflito tem relação com o que nós vamos discutir nessa semana, que é o conceito de território. Nós vamos ver que o conceito de território é uma das frentes de trabalho mais dinâmicas da geografia atualmente. Ele é um conceito que, do ponto de vista contemporâneo, ele tem uma grande capacidade de interpretação da realidade. Ele pode ser utilizado em diferentes frentes de interpretação e de análise. Por isso ele seria, depois do próprio conceito de espaço geográfico, um dos conceitos mais utilizados na geografia contemporânea, tanto brasileira quanto mundial. Os nossos objetivos dessa semana são 2. Perceber a dimensão política do espaço geográfico através desse conceito de território. Então, o conceito de território ele teria uma grande capacidade de auxiliar a interpretação do espaço geográfico ao ser capaz de capturar a dimensão das relações sociais, das relações políticas e de todas as repercussões que isso pode trazer para o espaço geográfico. E o segundo objetivo é reconhecer que quando nós falamos de território, nós não estamos presos àquela ideia clássica de espaço de um país, de espaço de um Estado-nação, mas que existem diferentes escalas para a dimensão territorial. Isso a gente vai discutir e vai entender ali adiante. Vamos falar da origem, assim como nós fizemos para as outras, para a discussão de paisagem no último vídeo. Qual é a origem da palavra território? Ela tem uma origem do latim, uma origem latina, e o que é interessante observar, quando a gente busca a literatura que fala da origem dessa palavra, existe um consenso de que não é muito clara a distinção entre a ideia de terra e de terror, quando se pensa na origem, nos vocábulos que deram origem à palavra território. Então, aparece sempre a menção, a ideia de terra no sentido material, de uma extensão de espaço, mas também aparece a ideia de terror no sentido de aterrorizar, no sentido de comunicar para outros indivíduos e para outros grupos uma espécie de mensagem que diz de quem é aquele pedaço de espaço. Quando nós pensamos em território, nós temos que considerar diferentes perspectivas que a geografia, que a antropologia, que a filosofia, que a ciência política construíram ao longo do tempo. Se nós considerarmos essas diferentes áreas do conhecimento e as diferentes perspectivas que elas construíram para a ideia de território, nós podemos sintetizar, tentar resumir em 3 abordagens. Uma abordagem materialista, uma abordagem jurídico-política
e uma abordagem simbólica. Eu vou tentar resumir para vocês um pouco da essência de cada uma dessas três e que a gente vai perceber que cada uma delas dá um sentido um pouco diferente, porém não excludentes entre si. As abordagens podem ser utilizadas de forma integrada. Quando a gente pensa em território numa abordagem materialista, nós estamos falando de uma perspectiva bastante antiga que se sustenta na ideia de território como base concreta, como aquilo que é material, como o solo, né? Como o conjunto de objetos materiais que estão, né, compondo ali a base de sustentação da vida humana. Está muito ligado à ideia de recursos materiais. A gente poderia fazer aqui uma analogia àquela ideia de sistema de objetos do Milton Santos, né? Seria a dimensão construída do espaço geográfico. Então seriam os recursos materiais. Nós podemos pensar em recursos construídos pelo homem, né? Os objetos técnicos criados pelo homem ao longo da história comporiam um território material, um território de vida com atributos físicos e materiais, o conjunto de residências, o conjunto de cidades, as vias de transporte, toda essa dimensão material, mais a ideia ainda material de natureza, de recurso natural, daquilo que um povo dispõe para sobreviver. Essa seria a base territorial numa perspectiva materialista clássica. Quando a gente aborda o território da perspectiva jurídico-política, nós vamos começar com a ideia de um exercício do direito de propriedade privada, de como essa construção da ideia de propriedade privada individual, ela se projeta no espaço. Então, os indivíduos passam a se apropriar de porções do espaço, criando uma exclusividade no uso do espaço geográfico, até atingir a ideia de que uma comunidade, uma nação, tem o direito de exclusividade no uso de um pedaço do espaço geográfico, que vai dar origem a um território estatal nacional. Quando nós vemos a história da formação dos estados-nação, o que nós estamos assistindo entre outras coisas, além dos processos internos de formação de uma identidade nacional, de formação de uma unidade, em alguns casos um processo bastante conflituoso, bastante sangrento, nós também vemos a conformação de fronteiras que vão dar origem a essa entidade que nós chamamos de território estatal nacional, delimitado por fronteiras naturais ou fronteiras mais artificiais, fronteiras definidas na forma de linhas retas nos mapas, né? Além dessas duas perspectivas iniciais, nós temos a ideia de que o território seria um espaço, uma espécie de campo de força composto por estratégias que buscariam a exclusividade ou o controle sobre uma certa porção do espaço geográfico. Então, pensar em território do ponto de vista jurídico-político é também pensar em ação humana, ação de grupos, ação de indivíduos, buscando a exclusividade ou a maneira como os demais indivíduos e demais grupos interagem dentro de uma certa porção do espaço geográfico. Nesse sentido, essa definição do Marcelo Lopes de Souza é bem emblemática. Segundo ele, o espaço é definido e delimitado por e a partir de relações de poder. Então, o território seria a projeção sobre o espaço das relações de poder. Seria um pedaço de espaço que está delimitado através das relações de poder. Nós precisamos considerar o poder a partir de diferentes perspectivas. A violência, como uma forma bastante primitiva de garantir que um indivíduo ou um grupo aceite uma espécie de comando, né, de exclusividade de quem determina o rumo das ações. Essa cena que eu quero mostrar para vocês é do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, do diretor Stanley Kubrick. Embora seja um filme de ficção científica,
A cena inicial é muito emblemática no sentido de mostrar uma espécie de nascimento simbólico do território. Nesse caso aqui, estou justamente mostrando porque é pela via da violência, né? Uma forma primitiva de comunicação. A gente vê na cena que tem dois grupos de hominídeos que se encontram e que vão começar a disputar um atributo que está presente ali no espaço, que é uma poça d'água. No final, um grupo sai vitorioso e garante a exclusividade de uso daquele recurso. Na cena seguinte, mais um ícone, que é um momento de uso da arma, né? Um pedaço de osso de animal é utilizado pela primeira vez como uma ferramenta para a guerra, né? Para a violência. Do uso do tacape do porrete de osso ao drone, muda apenas a tecnologia, mas segue a violência como forma de construção de territórios. Depois nós temos a política, e aí seria uma das formas mais sofisticadas de criação de consensos, de comunicação, de concertação de interesses. A ideia de política está muito associada à ideia de convívio, à ideia de convivência dos seres humanos, né, em construções sociais cada vez mais complexas ao longo da história. Podemos ter o poder através da economia, e aí nós podemos considerar a discussão de território não só para indivíduos ou para grupos sociais, mas também para agentes econômicos, empresas, como esse tipo de agente utiliza do poder econômico, das suas estratégias econômicas, para garantir tanto a exclusividade do uso de porções do espaço material, né, que estejam dotados de recursos ou de características interessantes para a empresa, mas também por buscar uma exclusividade nas relações econômicas, por exemplo, a busca por um oligopólio ou por um monopólio, embora não tenha necessariamente uma projeção num espaço material, é um espaço de relações que está sendo buscado, né, uma exclusividade ou um controle. E por fim, temos formas de poder que se constroem através da cultura, práticas sociais, práticas simbólicas historicamente construídas que garantem uma estrutura de ações humanas e que vão criar uma aceitação por parte de um grupo a partir de processo histórico acumulado e de práticas culturais. Todas essas formas de poder, elas têm em comum criar uma espécie de campo de forças, de relações mediadas pela cultura, pela economia, pela política, em muitos casos pela violência, mas elas estão criando um campo de forças que está se projetando sobre o espaço. E esse campo de forças que se projeta sobre o espaço e que é construído por relações de poder é a ideia de território. Por fim, o território simbólico, ele seria baseado em construções de relações não necessariamente materiais com espaço geográfico. Por exemplo, o sentido de pertencimento. Nós podemos ter situações em que grupos, povos, não apenas consideram que um pedaço de espaço geográfico lhes pertence, mas a sua própria identidade, a sua própria constituição como grupo, baseia-se no sentido de pertencer a um pedaço de espaço, a um território. A construção de identidade, as raízes, toda a construção cultural daquele grupo não faz sentido se não associado a um pedaço do mundo, a um pedaço de espaço geográfico. A gente pode considerar grupos indígenas ou o exemplo do povo palestino, que embora não tenha um território estatal nacional, como se convencionou enxergar a partir da construção
dessa ideia de território nacional. Eles não detêm oficialmente um território, mas eles constroem as suas práticas e constroem a sua identidade fazendo relação com esse pedaço do mundo ali no Oriente Médio que historicamente ainda está sob disputa, né, buscando um reconhecimento. É um território simbólico antes de ser um território oficialmente reconhecido. E temos também a relação dos indivíduos com marcas territoriais, com objetos presentes no território que vão formar uma relação de significado, né? de imagens que constroem um sentido de pertencimento e de relação com uma porção do espaço, com um território. No caso dos povos indígenas, a ideia dos rios, das florestas, das rochas, dos animais, eles não são apenas objetos materiais como são considerados, né, pela cultura ocidental. Fazem parte de um conjunto místico que cria a ideia de mundo, né, a ideia de cosmos desses povos. Então a relação com o território para esses grupos tem um caráter bastante diferente se comparado com o território construído pela civilização ocidental. Qual é o tamanho, qual é a escala de um território? A gente acostumou a pensar, quando ouve a palavra território, imediatamente na imagem do mapa. E essa é uma herança, né, dessa construção de um território que se confunde com a ideia de espaço do Estado-nação. Mas a visão contemporânea, ela é mais plural. A escala do território varia, o seu tamanho, no tempo e no espaço, né? A escala em termos de extensão e em termos de durabilidade. Por exemplo, nós temos territórios que se formam nas cidades e que se sucedem ao longo das horas do dia. Podemos ter uma rua da cidade que durante o dia tem uma atividade comercial e quando a noite cai as lojas se fecham e ali se instala um espaço de práticas sociais de outros grupos. Por exemplo, a prostituição ou o narcotráfico, ou ainda um território de práticas culturais por outros grupos. E o tamanho também varia. Nós podemos ter território desde uma rua, um pequeno espaço que é um campo de forças de ações sociais de um pequeno grupo, até construções territoriais que são maiores que a ideia de Estado-nação. Vamos pegar o exemplo da União Europeia ou da OTAN, né, que são construções que extrapolam a ideia de Estado-nação, mas que pressupõem que haja uma concertação de interesses, que haja um regramento coletivo e dentro daqueles limites estabelecidos do ponto de vista territorial, há uma certa homogeneidade das práticas e há também a construção de uma identidade daquele pedaço do mundo para com o resto, para com o que está fora daqueles limites. Esses tamanhos, portanto, variam com os agentes que constroem os espaços, esses territórios. O que nos leva à ideia de territorialidade. É uma palavra que pode ser utilizada associada à discussão de território e que, entre outras formas de interpretar, a gente pode entender como o conjunto de práticas sociais, o conjunto de estratégias que visam construir e manter e preservar os territórios construídos. Para encerrar a nossa aula, então, nós vamos sintetizar aqui como é que se constrói a ideia de território. Nós podemos considerar que é uma intersecção entre um mundo material, composto por objetos naturais, pelos objetos técnicos, e um mundo, né, e uma dimensão imaterial que seria composta
pelas relações sociais, pela economia, pela política e cultura. Isso parece se confundir com a própria ideia de espaço geográfico, mas aí a diferença é que, mediando tudo isso, né, dando uma característica especial a essas coisas, a ideia de poder. Então, os objetos naturais, os objetos técnicos não vão ser vistos como recursos para conquistar ou a preservar, ou ainda como objetos simbólicos que vão criar a identidade de um certo grupo. As relações sociais, a economia, a política, a cultura, elas vão se projetar numa certa extensão de mundo, formando esse território, e vão criar uma relação de diferença daquilo que está dentro para aquilo que está fora dessas fronteiras. Essas fronteiras podem ser de escalas de tamanhos variáveis. Elas podem ser a tradicional fronteira nacional, mas podem ser fronteiras invisíveis, fronteiras não necessariamente sólidas e acordadas, por isso frequentemente objeto de conflito. Então, pessoal, para encerrar, resumir que a discussão de território ela é bastante importante para a gente entender vários fenômenos geográficos, desde as relações internacionais até, por exemplo, conflitos agrários no Brasil, conflitos urbanos, para a gente entender dinâmicas culturais de identidade de grupos como indígenas, como quilombolas, ou grupos urbanos ligados à cultura, às diferentes práticas culturais urbanas. Então, a discussão de território ela vai estar permeando muito do que a gente abordar da geografia ao longo dos próximos conteúdos. Eu vou encerrando por aqui. O espaço do fórum vai ficar disponível para a gente dialogar através da plataforma. Esse vai ser o último vídeo das nossas 4 semanas de atividades não presenciais. Na semana que vem eu vou enviar um texto e nós vamos dialogar mais pelo Moodle, tá? Então, dou um abraço para todo mundo e fico à disposição de vocês para os atendimentos. Tchau, tchau.